Presidente Delcídio, quero cumprimentar o nosso convidado, o Paulo Rabelo de Castro, também o Tiago Custódio Biscola, que está aqui conosco. Cumprimentar, Paulo, pela clareza dos seus posicionamentos, como sempre, né? Sempre muito enfático, sempre muito propositivo. Eu, assim, gostaria de fazer uma pergunta. Você não vai dizer que é aqui que você queria estar sentado, mas aonde você deveria estar sentado para colocar em prática esse projeto seu, essa sua ideia, esse programa que você está instituindo? Só para a gente saber a quem nós deveríamos cobrar e quem vai ter que tocar as notas musicais para frente. E lamentar, diferente do que vários colegas fizeram aqui, quando o governo mandou para cá um orçamento, faltando 30 bilhões, eu fui à tribuna, Paulo, e comemorei. Comemorei pelo seguinte sentido, falei, olha, isso aqui é uma grande oportunidade que tem o Congresso Nacional de tomar as rédeas de uma coisa que o governo não está conseguindo resolver e jogou para cá. Claro, ele jogou com um problema de desgaste, um problema político que acabou virando maior do que aquela proposta e nós devolvemos. Falando, não, nós não queremos mexer com isso. Mas eu, particularmente, achava que nesse momento, ou esse momento, seria o momento de sentarmos e fazer o que mais ou menos você está propondo. Já que o Executivo não tem como fazer, ou ele não quer fazer, o Congresso Nacional, através do orçamento, deveria fazê-lo. Chegar e dizer assim, olha, eu vou cortar, como você disse, linearmente, 5%, 7%. Eu também entendo plenamente, da forma como você coloca, de que nós somos uma família. E a hora que apertar o cinto é para todo mundo. Já fui na tribuna aqui no Senado e disse também, nós aqui no Senado deveríamos propor um corte linear em 10% em tudo. Nos nossos salários, nas nossas despesas, dar exemplo. O que precisa quando nós estamos apertados, ou estamos em recuperação judicial, né, como é agora, temos que agir como alguém que está em recuperação. Extrajudicial. Mas, diga assim, as empresas são de recuperação judicial, né? Então, as empresas, quando estão assim, elas têm que agir como alguém que está quebrado, como alguém que está em dificuldade, como uma família que está em dificuldade. E nós não vemos, sinceramente, as posições do governo não são nessa direção. Os cortes que se pretende fazer ou que se fizeram são em cima daquilo que não deveria ter sido feito, dos investimentos, dos pagamentos dos empreiteiros, daqueles que estão fazendo os programas Minha Casa Minha Vida, as rodovias, as usinas, etc. e tal. Quando o governo deixou de pagar e deu o calote, e eu também disse várias vezes, deu um calote e não pagou, lá na ponta, milhares de empregos foram jogados fora. E que aumenta, né, e acelera a recessão no país. Então, nós entramos, foi num círculo vicioso nesse processo. E o governo, que deveria dar o exemplo, né, de chegar e fazer mais ou menos aquilo que você está propondo aqui. Eu sou assim, adepto da austeridade. Quando você tem mais, você pode gastar um pouco mais. Quando você não tem, você tem que economizar, você tem que fazer os enfrentamentos. Todo mundo sabe como fazer enfrentamento dentro de uma família quando as coisas estão difíceis. É cortar despesas e aumentar a força de trabalho. Agora, o governo quer que nós aqui no Senado ou o Congresso Nacional aprovemos os impostos, aumento de impostos, CPMF e outras coisas. Eu, da minha parte, não vai passar nada aqui. Enquanto o governo, enquanto essa família, não der a contrapartida. Agora, no momento em que o governo der a contrapartida, poderá contar comigo para as mudanças que devem ser feitas aqui dentro. Então, o que tem hoje aqui é uma queda de braço. Não me peça para fazer sacrifícios enquanto você não fizer a sua parte dos sacrifícios. E não é cortando investimentos, não é cortando despesas que gerariam outros empregos, é que nós vamos resolver o problema do país. Não, nós temos que diminuir o tamanho do Estado. O tamanho do Estado deve ser reduzido. O nosso orçamento não cabe mais no Estado. Eu faço uma analogia assim, Paulo, quando a gente vai tirar umas férias no final de ano, vem a esposa, vem as crianças, vem os filhos, e cada um com uma mala. E você só está num carro. As malas não cabem dentro desse carro. Ora, se queremos continuar viajando, abram-se as malas, tiram-se as coisas, resume-se a quantidade de coisas que você levar para caber no porta-mala. Ou não tem viagem. Então, o governo não está percebendo e não faz isso. Tá? Enquanto não fizer isso, não sairemos do lugar. Então, eu quero
aqui dar esse depoimento e parabenizar você por essa apresentação aqui, sempre, como disse, sempre lúcido, já nos conhecemos há alguns anos, tenho acompanhado seus trabalhos, e além daquela pergunta da cadeira que você devia estar sentado, você mais ou menos respondeu aqui para... Não, antes do Paulo, alguém aqui estava sentado. Bom, o Álvaro, para o Álvaro. Como é que nós vamos fazer para equacionar essa questão da dívida? Como vamos parcelar, como vamos alongar esses 500 bilhões que estão aí? Qual seria o procedimento para fazer isso? Tá? Então, são essas minhas colocações. Não vou nem falar aqui do viés ideológico que tem nesses processos, né? Quer dizer, a ideologia também não enche a barriga de ninguém e nós temos que pensar no país. E pensar no país é diminuir esse tamanho que aí está. Obrigado, Paulo.